Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elementos de máquina, da parte de mecanismos. Hoje a gente vai estar fazendo alguns cálculos referentes ao uso de parafuso, com rosca sem fim e transmissão por meio de coroa. Então o que acontece? Esse é o sistema, a gente já falou no último vídeo a questão das considerações sobre o fuso, questão do passo, número de entradas, avanço. E aí, nesse caso, a gente vai estar fazendo a relação do cálculo realmente com base num projeto para a construção de um mecanismo como esse, ou seja, levando em consideração coroa e sem fim. O primeiro passo é justamente essa relação do módulo. Por que a gente começa pelo módulo? A relação do módulo, até em vídeos passados, falando sobre elementos de máquina, o módulo ele traz uma relação com base no diâmetro primitivo e uma relação no comprimento, de execução da peça. Então, a relação do módulo ela vai ser uma relação inteira. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então, como ele é um valor que ele vai ficar inteiro no processo, é preciso ter uma relação que venha te dar uma característica de fato para que venha atender essa necessidade. Por exemplo, um módulo de 2,4. Matematicamente você pode ter esse módulo, mas a nível de construção, de encontrar uma ferramenta que vai te dar essa característica de fabricação, ou seja, exemplo, uma fresa modular número 2,4 você não vai encontrar. Você vai encontrar uma fresa modular número 2, número 3, então é um ponto importante. Fora a questão do módulo, também o número de entradas do fuso, o número de dentes da coroa, que vão ser valores inteiros. Então, para que tenha o balanço entre as características dimensionais desses elementos, é importante ficar atento com algumas informações. Bom, vamos começar aí com base nessa relação do módulo, aqui trazendo com base na característica, no que diz respeito a construção do módulo, a gente tem justamente essa relação, que nos dá a condição do seguinte, o passo igual a o módulo vezes π. Então a gente está determinando aqui que o módulo ele vai ser de 3, o módulo número 3. Então nesse caso, como o módulo é número 3, a gente já sabe que a característica que vai estar identificando aí a relação, no caso do passo, vai ser o módulo vezes π. Então aqui a gente já sabe qual o passo característico para a construção do sem fim. Então aí a gente já vai estar com o passo aí identificado. Então o passo vai ser igual a 3π. Outra característica importante, lembrando que aqui é a junção do mecanismo mesmo. Então aí coroa e sem fim. Outra questão é justamente diâmetro. Aqui a gente tem o DE, que é o diâmetro externo, que vai ser o módulo vezes 2 somado com o diâmetro primitivo. Então o que acontece? O DE, o diâmetro externo, você pode estar definindo esse valor. Agora, quando você definir esse valor, consequentemente você vai ter que extrair desse valor características como o diâmetro primitivo. Então eu posso estar definindo essa relação do diâmetro externo com base no blank, que eu tenho lá para fabricar a coroa. Então nesse caso aí, supondo que o diâmetro externo seja 108 milímetros, então desses 108 milímetros eu vou ter que tirar a característica do diâmetro primitivo. O módulo a gente já sabe que é 3, então com base nessa equação a gente tem como encontrar o diâmetro primitivo. Nesse caso aí o módulo vezes 2 vai dar igual a 6, então 108 milímetros, que é o diâmetro externo, é igual ao diâmetro primitivo mais 6. Ou seja, o diâmetro primitivo é 108 milímetros menos 6. Então 108 menos 6 vai dar 102 milímetros. Então aí a gente já tem o valor do diâmetro primitivo. Então veja aí que essa característica do diâmetro primitivo a gente já tem esse valor aí indicado. Outra relação que a gente precisa ter é a relação entre centros do sem fim e da coroa. Ou seja, a distância entre o centro do sem fim e o centro da coroa. É outra relação também padronizada. Essa relação do centro, ela por meio de fórmula, ela é o diâmetro primitivo da coroa, ele está representado aqui com D maiúsculo, e mais o diâmetro primitivo do sem fim dividido por 2. Então o que é que a gente pode fazer? Essa relação do centro, a gente pode também estar determinando. Como a gente já tem o diâmetro primitivo, a gente pode estar determinando aí com base na característica geométrica que tu queira que teu mecanismo atenda. Então eu posso estar definindo aí o diâmetro entre centros.
né? Então eu estou colocando aí 70 milímetros como distância do centro da coroa para o centro do sem fim. Então, com base nessa indicação do centro, eu já tenho como descobrir também o diâmetro primitivo do fuso, né? Ou seja, do sem fim. Né? Então, substituindo na fórmula, a gente fica ali a 70 milímetros, que é a distância entre os centros, né? Que vai ser justamente igual ao diâmetro primitivo da coroa mais o diâmetro primitivo do sem fim dividido por 2. Então, organizando a equação, ela ficaria dessa forma. Né? Então, a gente teria 102 milímetros dividido por 2, né? Que daria 51 milímetros. A gente vai subtrair esse valor de 70 milímetros, né? Que é a distância do centro, que aí no caso vai dar 38 milímetros. Aqui já foi direto, né? Então, a gente vai ter 70 menos 51, que vai dar 19 milímetros, multiplicado por 2, que vai dar igual a 38 milímetros, né? O 2 que está aqui, fora, né? Do parêntese. Né? Então, multiplicado por 2 vai dar 38 milímetros. Então, a gente já tem um diâmetro primitivo do sem fim. Outro valor também para a gente estar guardando. Né? Então, até agora, a gente já tem um passo, que é de 3π. A gente tem o diâmetro primitivo do sem fim, que é 38 milímetros. O diâmetro primitivo da coroa, que é 102 milímetros. A relação da distância do centro da coroa para o sem fim, que é 70 milímetros, o módulo 3, o diâmetro externo da coroa, que é 108 milímetros, né? O número de dentes da coroa, né? É uma relação justamente do diâmetro primitivo dividido pelo módulo, né? Então, como a gente tem 102 milímetros dividido por 3, vai dar igual a 34 dentes, né? Então, a gente já tem a relação de dentes da coroa. Aí você pergunta poxa, mas eu não queria 34 dentes, queria 40. Né? Então, se você alterar o número de dentes, consequentemente, a proporção dos cálculos que a gente fez, ela também vai ter que ser alterada. Né? Então, exemplo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, tudo isso vai aumentar. Né? O diâmetro primitivo do fuso também vai aumentar. Né? Então, essas características que eu tinha comentado no início que é importante. Né? Então, se você tem essa especificação do que você vai querer de número de dentes, né? Então já coloca lá essa característica como principal, junto com o módulo, e vai derivando as outras. Né? Então aí o número de dentes a gente chegou aí a 34. O diâmetro externo do fuso também, outro valor importante, a gente tem essa fórmula que vai ser o diâmetro primitivo do fuso mais 2 vezes o módulo. Né? Então nesse caso aí, substituindo, a gente vai 38 mais a multiplicação de 2 por 3, né, que vai dar aí 44 milímetros. Então aí a gente tem outra característica também importante aí, que é o diâmetro externo do fuso. Bom, se você quiser ter ainda, né, certeza de que todos esses valores estão válidos, né, você pode aplicar essa fórmula, que ela leva em consideração o módulo. Né, que o módulo ele vai estar garantindo de fato aí o engrenamento, né, o ajuste aí entre o sem fim e a coroa. Né? Então essa fórmula ela é para saber o módulo. Né? Deixa eu só ampliar aqui. Então você vai ter o diâmetro externo do fuso mais o diâmetro externo da coroa, subtraindo de 2 vezes o centro, né, da coroa e do sem fim, dividido por 4. Esse valor ele vai ter que dar igual ao módulo. No caso, o módulo que a gente calculou aqui foi 3. Né, então você pode estar fazendo aí em casa para comprovar. Né. Muitos livros da parte de mecanismo de coroa e sem fim trazem apenas essa fórmula, né, como base. Né? Então é importante aí saber que essa fórmula ela é derivada de uma série de outras fórmulas. Então se fizer esse cálculo aí e der 3, né, vai estar correto aí o valor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!